para poder ir numa situação inusitada. Tá? Vocês vão ver isso lá. Tá? Bom, então vou iniciar aí. Boa noite aí, né? Bom, nosso outro colega aí, ele pediu até para fazer uma parte de ciclo termodinâmico, né? Preparei aí uma aula aí, depois ele pode pegar gravado aí, eu falo com ele aí, né? Vou passar então sobre essa parte termodinâmica que ele pediu, né? Sobre o ciclo, né? Como se calcula a performance, né? A performance de eficácia, né? A gente for fazer um cálculo aí com vocês, não é nada um bicho de sete cabeças, só precisa ter aí um pouquinho de fazer um pouco de cálculo aí e aplicação de termodinâmica, né? Antes de iniciar aí, vai passar um vídeo da indústria, a gente inicia logo em seguida, tá bom? Só que os componentes não condensam na mesma temperatura. As moléculas menores têm um ponto de ebulição mais baixo, ou seja, tem mais facilidade em continuar como vapor. Então na parte de baixo da coluna vão condensar as moléculas maiores, um pouco mais para cima as moléculas que são um pouco menores e lá em cima as menores moléculas de todas. De cada um desses andares sai um tubo por onde escorre o líquido condensado, chamado de fração. E esse tipo de destilação é chamado de destilação fracionada. Lá na parte de cima da coluna já sai uma fração leve que é chamada de nafta de destilação direta, que é bem parecida com a gasolina. Ela até tem o número certo de carbonos por molécula, mas o formato não é o ideal. Daria para usar como combustível, mas seria uma gasolina de péssima qualidade. Você vai entender o porquê até o final desse vídeo. Na prática, a maior parte da gasolina não sai direto desse destilador, mas do processamento de frações mais pesadas, que saem por aqui, pela parte mais baixa da coluna. Essa fração específica é chamada de resíduo atmosférico, porque o processamento acontece a uma pressão muito próxima à pressão atmosférica. Para separar melhor essa parte, ela ainda tem que passar por mais uma destilação. A unidade de destilação a vácuo funciona de um jeito muito parecido com a outra, mas como o próprio nome diz, ela usa vácuo e temperaturas bem altas, próximas de 425 graus, para ajudar a transformar as moléculas mais pesadas em vapor. Dessa vez, a fração que interessa pra gente é chamada de gasóleo de vácuo, que tem entre 16 e 60 átomos de carbono por molécula e sai desse duto aqui. Só que essas moléculas ainda são grandes demais para gasolina e ainda precisam ser quebradas, e esse é exatamente o objetivo da próxima unidade. Aqui acontece o craqueamento catalítico. Craqueamento, que vem do inglês crack, significa quebrar, e catalítico, porque eles usam uma substância que facilita a reação, que na química a gente chama de catalisador. Aqui o catalisador está na forma de um pó de uma cerâmica, o óxido de alumínio ou alumina. Bom, vamos para a nossa sala. Vamos lá, deixa eu só pegar o material aqui. Você terá 7 questionários na avaliação. Tá? Avaliação de dados. Nós vamos a nossa tutorial até o dia 25, mas nós vamos além até bem rápido. Compartilhar a tela aqui de novo. Tá? Bom, então aqui nós vamos falar sobre o ciclo termodinâmico de um ar-condicionado, né? Vou considerar o ciclo teórico, né? Bom, a gente tem um ciclo teórico simples, né? O ciclo teórico simples, ele tem 4 etapas, né? Tem 4 pontos aí, né? Então a gente tem um ciclo 1, 2, 3 e 4, né? Em que basicamente a gente tem o evaporador aqui embaixo, né? Que chama de linha de baixa, né? Linha de baixa pressão, né? Então a gente tem a linha de baixa pressão, o compressor que vai dar a alta pressão, né? Ele vai comprimir o gás refrigerante, vai jogar então para o condensador, vai estar uma alta temperatura. Então aqui é onde ele tira o calor, né? O chamado Q0, né? O evaporador é onde ele tira o calor do ambiente para refrigerar, né? Aí o calor que é conduzido para o gás refrigerante, então ele gera um vapor vai para o compressor, e o compressor, né, ele gera o trabalho, que geralmente eu preciso do trabalho para poder então induzir esse movimento do gás refrigerante no meu circuito.
né? Então, comprimir para o ponto 2, do meu ponto 2, então, vai para o condensador, que é onde ele vai rejeitar o calor que foi pegado lá no evaporador e vai ser rejeitado pelo condensador. Então, ele vai rejeitar o calor ali. Rejeitou, ele vai condensar, como o próprio nome diz, ou seja, ele vai sair do estado de vapor e vai virar líquido. Então, ele vai virar um líquido, até virar um líquido saturado, né? Isso aqui vai para todo e qualquer gás, vamos dizer assim, o meu ciclo teórico vai ocorrer dessa forma. Aí, como líquido, ele vai então para a válvula de expansão, né? Onde ele não vai de uma vez como líquido, ele vai expandir, né? Vamos dizer assim, para ele como fluido ir mais devagar para poder então ter uma melhora na troca, né? Como evaporador, para ele não ir de uma vez. Que aí, vamos dizer assim, ele perde a eficiência de troca de calor. Então, por isso que expande, né? Expande para ele poder, vamos dizer assim, ter uma maior eficiência de troca térmica, né? De troca de calor. Então, nesse processo aqui, iniciando do 1 para o 2, ele ocorre no compressor, né? Então, considerando aí que ele é adiabático reversível, né? Pela primeira lei da termodinâmica. E ele é reversível, pode ir para um lado para o outro, mas a gente sabe que na prática não é, mas aqui a gente considera um ciclo ideal. Então, o refrigerante ele entra no compressor a pressão do evaporador, né? Então, sai do evaporador com a pressão aqui, né? E com um título igual a 1, ou seja, aqui ele está em cima dessa linha que faz a divisão entre mistura, líquido e vapor superaquecido, né? E aqui ele sai de líquido, a mistura, né, vapor líquido para um líquido comprimido. Então, aqui é vapor superaquecido e aqui líquido comprimido. Aqui, então, desse lado eu tenho líquido saturado em cima dessa linha, aqui eu tenho vapor saturado. Então, até aqui é meu ponto crítico. O ponto crítico é quando ele, não, como disse, se confunde, né? Não sabe, não é um, é outro, né? O ponto crítico, por exemplo, de qualquer uma substância, até de um vapor também de água. Então, o meu refrigerante ele vai ser comprimido até atingir a pressão de condensação. Ele vai estar superaquecido a temperatura T2, que é maior que a temperatura de condensação. O processo que vai do 2 para o 3, ele vai ocorrer no condensador, que pode ser condensação a água ou a ar, né? Que aí depende, né? Se eu simplesmente com o ambiente ou se vai ter uma troca com água para poder ser mais eficiente, ter uma troca melhor. Ou se é por convecção forçada ou natural, se eu utilizo um ventilador ou se é naturalmente. Aí, como eu falei, ele é um processo de rejeição do calor do refrigerante para o meio, né? De resfriamento, desde a temperatura T2, de saída do compressor, até a temperatura de condensação, né? E a seguir, rejeição de calor na temperatura TC, até que todo vapor tenha se tornado, então, um líquido saturado na pressão de condensação. Então, no ciclo teórico, essa troca aqui é a pressão constante, por isso que chama de isobário. O processo 3.4, né, que vai do 3.4, né, que vai ocorrer na válvula de expansão, ela é uma expansão irreversível, né, ou seja, não tem como voltar para trás. Ela vai ser a mesma entalpia, né, entalpia constante. Então, desde a pressão PC, né, que é a pressão de condensação e líquido saturado, até atingir a pressão do evaporador P0. Então, ele sai da condição de líquido saturado para mistura de líquido e vapor, né? Que é a mistura, né? E a entropia do refrigerante é maior do que a entropia do refrigerante. Então, a entropia aqui, a do 4 é maior do que a 3, né? Entrar na válvula S3. E o processo 4.1 é quando eu finalizo. Então, ocorre no evaporador e ele é um processo de transferência de calor a pressão constante. Como eu falei, mantém também aqui vai ser isobário, a pressão constante. E, consequentemente, a temperatura também constante. Então, desde vapor úmido no estado 4 até atingir, né, o estado de vapor saturado seco, que aí volta no ponto 1. Né? Então, esse calor que é transferido ao refrigerante no evaporador não vai modificar a temperatura do refrigerante, vai só mudar o seu estado, né? Vai sair de mistura de vapor para líquido saturado. Bom, e aqui então, pessoal, a gente sabe que não tem a gente tem um ciclo ali, o ciclo ideal, mas devido a algumas perdas, né,
A perda, por exemplo, perda de pressão pode ser devido a comprimento, né? Se for um nível de extensão demasiadamente grande, você vai considerar a perda, por exemplo, o gás como um fluido ali, né? Em atrito, por exemplo, com a tubulação dentro da serpentina, né? Essa perda por atrito vai gerar queda de pressão. Essa queda de pressão, ela vai inferir, né? Vai alterar, por exemplo, na eficiência e vai exigir mais, entretanto, vai exigir então do meu compressor. Então, meu compressor vai ter que trabalhar mais, né? Dependendo aí do comprimento. Ou se for também maior ainda do que o esperado, da vez tem que utilizar um outro condensador ou utilizar um condensador maior ainda, um compressor maior. Além disso, né, além disso, tem a questão de diferença de temperatura, né, que é a queda de pressão, né, líquido sucção, assim como no condensador e no evaporador. Então, jamais aqui vai acontecer em pressão constante, vai dar uma diferença de pressão. E isso aqui, o pessoal que projeta tenta fazer isso para ficar o mais próximo da mesma pressão, apesar de que na prática isso nunca acontece, né? Então a gente vai ter duas fontes, a de superaquecimento e o subresfriamento. Então, no prático, a gente vai ter o subresfriamento, ou seja, ele não vai ser um líquido saturado, ele vai chegar a ser um líquido comprimido na saída do condensador, na maioria do sistema. E o superaquecimento na sucção, né? Ele é proposital, ele é projetado de forma proposital, de forma que não se entre líquido no compressor, ou seja, em hipótese nenhuma tem que ter líquido na entrada do compressor, porque isso é prejudicial, né? Principalmente se for líquido, golpe de líquido, e como o meu compressor, se for do tipo alternativo, com pistão, é um pistãozinho bem pequenininho, dependendo do sistema. Um líquido ali, né, um golpe de líquido ali é fatal, pode detonar todo o meu compressor. Então se garante um superaquecimento de forma que só chegue vapor mesmo no meu compressor, de forma que ele não tenha líquido, né, não tenha nenhuma presença, vamos dizer assim, de fase líquida do gás refrigerante dentro do compressor. Então eles fazem isso de forma proposital. Então superaquece de forma a ter isso. Além disso, ele também vai ter processo de compressão aqui, ó, ele vai ser politrópico, ou seja, a entropia vai ser sempre maior, a entropia sempre vai ser maior, porque no caso aqui, no ciclo ideal, ele acontece a entropia constante, ou seja, é um processo isoentrópico. E a gente sabe que isso na prática não acontece. Então, devido a essa diferença da entropia, né, a temperatura de descarga do meu compressor pode ser muito elevada, né? Então, isso também é um problema. Oi, pode falar. Entropia é o que mesmo? Não sei o que é. A entropia, não vou entrar muito em detalhe aqui na termodinâmica, o que vem a ser? Chama grau de desordem das moléculas, né, das minhas substâncias. Se fala que a entropia é o grau de desorganização. Então, eles falam que a entropia do universo sempre aumenta, né? Isso do ponto de vista energético, né? É energia. A entropia está ligada à energia. Então, sempre está em constante desorganização, vamos dizer assim, do ponto de vista molecular. A energia, então, ela não é reversível, ela sempre vai aumentando, a sua entropia vai sempre aumentando, ou seja, a desorganização, o caos sempre vai aumentando. Entropia é só do ponto de vista disso, é só desorganização mesmo, né? Então, o ciclo termodinâmico, ele nunca é com a mesma entropia, né? Então, a entropia, ela sempre aumenta, ela nunca é constante, ela sempre vai mudando, sempre vai aumentando, sempre vai, vamos dizer assim, piorando, né, o processo. Só tem em mente isso, Guilherme. Só caso você queira mesmo estudar isso, né, por engenharia, por engenharia mecânica, aí tem o estudo da termodinâmica que estuda, né, a primeira lei, a parte de entropia, né? Mas só tem em mente isso, não precisa entrar muito em detalhe nisso, certo? Bom, então isso torna um problema, né? Se a minha descarga do compressor, minha temperatura for alta demais, né? Então, a alta temperatura, ela pode interferir, por exemplo, nas propriedades de lubrificação dos óleos, né? Então, isso pode ser um problema, né?
Isso obriga, então, o resfriamento forçado do cabeçote do compressor. Então, eu preciso, dependendo aí, por exemplo, o R22 ou o 717, eu preciso utilizar desse recurso, que é o que? Resfriar de forma forçada o meu cabeçote. Posso fazer uma espécie de trocador de calor ali no cabeçote do compressor. Só que isso também vai, do ponto de vista econômico, vai gerar custo, né? Bom, a capacidade, então, frigorífica, né, do meu ciclo não é carga térmica, né? A frigorífica, por exemplo, quando se fala que com meu ar-condicionado aí é de 9.000 BTUs, 15.000 BTUs, é a sua capacidade frigorífica, né? A sua capacidade de gerar, de retirar calor aí do meu ambiente, né? Então, essa é a quantidade de calor por unidade de tempo, né, do meio que eu quero resfriar, através do evaporador. Então, aplicando a primeira lei da termodinâmica e da energia potencial, a gente tem então que a capacidade frigorífica do meu ciclo, né, do meu evaporador, é igual a vazão em massa vezes a entalpia do ponto 1 menos a entalpia do ponto 4. Q0 é a capacidade, então, como eu falei, frigorífica, é diferente da carga térmica, né? A carga térmica é o tanto de que eu preciso retirar de calor para poder dimensionar, escolher o meu equipamento corretamente. Operando em temperatura, então, de condensação, e T0 em quilocalorias por hora, a massa em quilograma por hora, e entalpia específica, H1 e K4, em quilocaloria por quilograma. O fluxo de massa de refrigerante deve ser mantido pelo compressor. Normalmente, né, pessoal, a gente se conhece a capacidade frigorífica que deve ter o sistema, que deve ser igual à carga térmica, né? Então, por exemplo, se eu chego a uma carga térmica de 12.000 BTU, então eu posso pegar um pouco maior. Então, pego um com capacidade de 15.000 BTU, né, para poder, então, ter uma segurança ali, né, por assim dizer, né? Se eu quiser aumentar um pouco mais dos elementos ou circulação de pessoa, equipamentos, enfim, né? Então, sempre dimensiono com um pouco a mais aí, né? Bom, além do meu evaporador, eu preciso também saber a potência do meu compressor, né? Então, a potência do meu compressor, eu vou chamar de potência teórica, essa quantidade de energia na unidade de tempo, que deve ser fornecida ao refrigerante pelo compressor, para que ele passe, então, do estado 1 para o estado 2, na sucção do compressor, né, para o estado 2, descarga do compressor, e sendo esse processo isentrópico. Se não fosse isentrópico, ia ser uma equação aqui um pouquinho mais complicada, essa é uma equação um pouco mais complexa, certo? Bom, então aplicando a primeira lei da termodinâmica em regime permanente, então a gente tem que a potência do compressor é a massa do fluido vezes as entalpias do ponto 2 menos a entalpia do ponto 1. E aqui eu tenho o fluxo de calor rejeitado no condensador, que aí é a massa vezes a entalpia do ponto 2 menos a entalpia do ponto 3. E o do processo de expansão é adiabática, a entalpia então do ponto 3 é igual ao do ponto 4. Ok? Bom, e tendo esses quatro níveis de entalpia, eu vou achar a minha coeficiente de eficácia do meu ciclo, ou COP, né? Então, embora essa eficácia do ciclo real seja sempre menor, né, do ciclo ideal para as mesmas condições, né, mas geralmente hoje com as novas tecnologias, os novos ar-condicionados estão mais eficientes, praticamente tem pouquinha diferença do ciclo ideal para o ciclo real. Principalmente que meus compressores hoje têm uma boa eficiência aí bem, bem alta. Então, como eu vou calcular o meu COP? Então, é energia útil dividido pela energia gasta, ou seja, é a capacidade do meu evaporador dividido pela minha trabalho do meu compressor, ou H1 menos H4 dividido por H2 menos H1. E a eficácia, pessoal, ela é função somente das propriedades do refrigerante. Então, o meu refrigerante é Eu que vou vai beber aqui e determinar. já volto, tá? Oi? Vou beber e já volto. Não, não, tranquilo. Tá gravando aqui, eu vou deixando já. Bom, então aí a eficácia do meu aparelho, né, do meu sistema, é só em função das propriedades do refrigerante.
Então, por isso, porque, por exemplo, a amônia, por ser um gás, apesar da toxicidade, ele ainda é o mais utilizado aí devido à sua eficiência, que apresenta os maiores aí coeficientes, né? O maior COP, até por questão aí de custo-benefício, apesar de ter todos os riscos, né? De questão de toxicidade. E para o ciclo real, né, pessoal, o desempenho vai depender das propriedades na sucção do compressor, ou seja, a forma como a linha de sucção ali está sendo feita, né, de forma ali que não está tendo problema nem com o líquido, e a forma como o meu compressor ali está trabalhando, né, que é justamente o que determina, por exemplo, a eficiência do meu compressor. Bom, então, pessoal, vamos calcular aí o COP teórico de um aparelho de ar-condicionado. Eu peguei aqui um exemplo que a gente tem aqui na nossa unidade, é a marca Midea, o modelo MI45G, DHNOMA, faz parte de um evaporador de um sistema VRF aqui da unidade, cuja capacidade frigorífica é de 4,5 kW ou de 4.500 watts. A pressão na linha de baixo é de 2,6 megapascal e a linha de alta é de 4,4. O gás refrigerante utilizado é o R410A. Então aqui, pessoal, deixa eu abrir um... Vamos lá, deixa eu pegar Isso interfere, transforma. Deixa eu pegar Penso um G, duas figurinhas aqui. e a gente não vai entrar no sítio. Que é bom para mim, é bom para ele, que é bom para ele, é bom. Só que a gente tem que trabalhar esse interesse, porque nós estamos vivendo uma sociedade, várias pessoas, assim, de várias culturas, várias criações, né? Várias diferenças, diferentes, então, né? Moral, né? Pode vir. Só as tarefas, né? A responsabilidade social da empresa, a ética profissional, isso que é viver na sociedade. Isso faz para o meio ambiente, faz para o assim, para poder fornecer pessoas capacitadas para o mercado de trabalho. Bom, pessoal, então para resolver o COP, né, desse ar-condicionado aí, eu preciso então determinar as entalpias, né, do ponto 1, 2, 3 e 4, e eu já sei também alguns dados. Eu sei, por exemplo, que a pressão aqui, ó, deixa eu só ver aqui o tamanho da... Eu sei que aqui, ó, é 2,6 megapascal, né, então aqui é 2,6 MPa, e aqui é 4,4, que é a linha de alta. Bom, eu sei que o meu Q0 aqui, que é a capacidade frigorífica dele, é de 4,5 kW. Correto? Então aqui eu já tenho esses dados, né? Bom, e o meu gás refrigerante é o R410A. Bom, como é que eu vou achar essas propriedades termodinâmicas? Primeiro vamos achar do ponto 1 aqui. Bom, do ponto 1 eu tenho duas formas, pessoal. Aqui eu tenho qual que é a condição do ponto 1? Ele é um vapor saturado. Então eu sei que o meu título aqui é igual a 1, meu título, e a pressão eu sei que ele é de 2,6 megapascal. Para achar os outros dados termodinâmicos aí, as outras propriedades termodinâmicas, eu tenho duas formas. Eu posso utilizar o diagrama de Mollier, que é esse daqui. Aí eu tenho que pegar então as duas ali, que é título igual a 1, que está justamente aqui, ó, vapor saturado, e a pressão de 2,6 megapascal. Então tem que vir aqui e achar 2,6. Eu cruzo as duas informações e acho o restante aqui, que dá um pouquinho de trabalho. O outro é o software, que eu já até deixei disponibilizado lá na plataforma, que é o CATT, que é esse aqui, ó.
que é uma forma mais rápida de achar essas propriedades aqui, ó. Então, aqui eu cruzo as duas informações, ó, por exemplo, aí já até coloquei aqui, ó, e vou calcular, ó. Então, eu tenho a primeira ali, ó, que é pressão e título. Então, tem a pressão de 2,6 e o título igual a 1. Tá vendo? Então, eu vou ter a temperatura de 42,97. Então, vou até anotar aqui, ó. Então, vou ter aqui, ó, temperatura 1 de 42,97. A entalpia 1. Então, a entalpia aqui, ó, 282 kJ por quilograma. E a entropia? A entropia é 0, kJ por quilograma Kelvin. Beleza, achei do ponto 1. Agora eu vou achar as propriedades do ponto 2. Bom, do ponto 2 aqui, ele é um vapor superaquecido, né? A entropia é a mesma, então a entropia do 1 é igual à entropia do 2. Então S1 é igual a S2, que é igual a 0,9476 kJ por quilograma Kelvin. Bom, a entropia, e aqui eu sei que em S2, no ponto 2, a minha pressão já é na pressão de alta, então a pressão aqui, ó, ela é P2 igual a 4,4 megapascal. Então, com essas duas informações, eu consigo obter as outras duas, as demais aqui, ó. Então, eu vou então aqui na de pressão e entropia. Então, a pressão agora, ao invés de ser 2,6, é 4,4. E a pressão, e a entropia de 0,9476. Bom, então, com essas duas, e eu sei de fato, lá, tá vendo? Ó, ele realmente ele tá fora aqui de onde é aqui do ponto crítico. Então, ele é considerado um fluido denso, ele é vapor superaquecido, ele é vamos dizer assim, um vapor superaquecido, ou um fluido denso. Então, aqui agora ele vai ter um T2 de 76,1 graus. E a entalpia, que é o H2, vai ser de 294,5 kJ por quilograma. Certo? Então agora eu vou partir do ponto 3, ou vou pegar as propriedades do ponto 3. Bom, as propriedades do ponto 3, eu sei que ele é um líquido saturado, então agora o meu X aqui vai ser 0. Então eu tenho o meu título 0. E a pressão é constante, então é a mesma. Então P3 é igual a P2. Então P3 é igual a P2, que é igual a 4,4 megapascal. Então, com essas duas informações, eu consigo pegar as outras propriedades, como, por exemplo, temperatura e entalpia. Então, de novo, agora eu tenho título e pressão. Pressão e título. Então, 4,4. Então, ao invés de ser 1 aqui, vai ser 0. Ela vai ser um líquido saturado, né? A entalpia aqui, ó, que é H3, vai ser igual a 184,7 kJ por quilograma. E, bom, não vou colocar entropia aqui, porque não vai ter necessidade. Vou precisar só da mesma. E a temperatura, só para colocar aqui, ó, temperatura 3, vai ser lá, ó, 66,3 graus Celsius. Bom, agora do ponto 4 aqui, ó,
que a gente sabe? O ponto 4, ele vai ter a mesma entropia do ponto 3. Então, H3 é igual a H4, que é igual a 184,7 kJ por quilograma. E a pressão é a pressão de baixa, que é 2,6. Então, P4 é igual a 2,6 megapascal. Então, aqui, ó, eu vou pegar, por exemplo, ó, vai ser entalpia e pressão. Pressão e entalpia. Então, agora vai ser 2,6 e 184,7. Pronto, ó. Ele vai estar, de fato, uma mistura líquido-vapor com essa entropia e a 42,97 graus, o mesmo no ponto 1. Então, de fato, ali teve essa igualdade aí na temperatura. Então, agora eu consigo calcular o meu COP, né, que é o COP teórico, né? Então, agora eu consigo calcular, ó, é o COP teórico, que é o coeficiente de performance teórico. Então, o COP é dado pela diferença de H1 menos H4, H2 menos H1. Que isso aqui é igual ao calor, né? O calor que ele retira dividido pelo trabalho do compressor. Então, H1 é 282, o H4 é 184,7, H2 294,4, apagar aqui que ficou meio feio. Menos 282. Bom, já fazendo as contas, dando resultado aí, pessoal, dá 7,84. O COP é o seguinte, pessoal, porque o COP é sempre um valor maior do que 1. Na máquina térmica, que o processo é inverso, quanto mais próximo do 1, ou seja, mais próximo do 100%. A gente sabe que nenhuma máquina térmica mesmo, ela é próxima de 100%. Né? Sempre vai bater em torno ali, né? Por exemplo, motor a combustão ali, o rendimento ali é no máximo a 30, 40% ali, né? O motor diesel ali, gasolina 30, 35, realmente é baixo mesmo, né? Que é muito gasto e pouca conversão mesmo para movimento mecânico. E aqui, quanto mais próximo do 1, pior é o rendimento do meu sistema de ar-condicionado. Por que que esse meu aqui deu um sistema alto? Porque aqui eu estou lidando com um sistema VRF. O meu sistema VRF, ele é bem otimizado, então, por exemplo, ele vai por demanda, que é o VRF? É de Variable Flow Refrigerant, né? Que é o fluxo variável de refrigerante do meu sistema. Né? Então, por exemplo, ele vai pela demanda. Então, o meu sistema automatizado, se aqui eu estou exigindo mais ar, eu estou solicitando ali que ele trabalhe mais, né? Com mais vento, com mais coisa ali. O meu sistema entende, então, joga um comando e ele manda, então, mais fluido refrigerante para poder trabalhar. Então, isso dá mais eficiência e meu aparelho fica trabalha melhor, né? Com mais eficiência, né? Sem necessidade de gastar mais energia. E isso também implica em menos trabalho até para o meu próprio compressor. Então, aumenta a eficiência de tudo, né? Aumenta a eficiência do meu compressor, a eficiência, por exemplo, de refrigerar um ambiente. Então, por exemplo, em relação a um drywall ali, ó, uma vez fui fazer uns cálculos com piso-teto antigo. Para ter uma ideia, que é um piso-teto sistema comum, o COP é de 3,03, ao tanto que o sistema VRF é mais eficiente. Então, tanto que o sistema VRF hoje, vamos dizer assim, ele é muito melhor na questão de performance, né, de eficácia, né? Bom, por curiosidade também, o que a gente pode calcular? A gente pode calcular o calor, né? Por exemplo, a capacidade frigorífica e a vazão de massa de fluido refrigerante nesse sistema.
Então, vamos lá, como é que é? Ó? Então, a gente tem Q0, que é igual a MF, H1 menos H4. Então, aqui a gente tem que é 4,5 MF, H1 é H4, ó, 282 menos 184,7. São de desvio. Então, fazendo aqui as contas, ó, vazão em massa aqui, ó, é de 0,046 quilogramas por segundo de massa de refrigerante aí de fluxo no meu sistema. Então, a partir desse fluxo de massa, eu consigo também estabelecer qual que é a potência do meu compressor. A potência do meu compressor, então, ó, chamada potência teórica, né? Então, é MF, H2 menos H1. Olhando de lado aqui, pessoal, minha colinha aqui. Então, é 0,046 H2, né, que é 294,4 menos 282. Fazendo os cálculos, eu vou achar então, ó, que é 570,4 watts. Bom, então essa é a potência do meu teórica do meu compressor, né? E isso aqui, ó, é dado, né? Falou que o meu sistema tem 4,5 kW de capacidade frigorífica, né? Ou dá 15.000 BTUs hora aí, fazendo a conversão, né? 4,5 kW aí dá 15.000 BTUs aí. Bom, ok aí, Guilherme? Tudo certo aí? Tem alguma dúvida? Questionamento aí? Fiz aí por curiosidade, né? O nosso colega aí pediu aí, ele não veio aí. Não entendo muito bem não, mas dá para acompanhar. Não, sim, Guilherme, eu fiz aqui, mas é por até curiosidade mesmo aqui. Esses cálculos aí, geralmente já tem até software pronto aqui, é mais para vocês entenderem como funciona, como se faz o cálculo. Aí, geralmente faz algumas aproximações, tal, para o ciclo ideal, para o ciclo real, mas essa aqui é só para a gente ver curiosidade, como o coeficiente, como eu te falei aí, é um piso-teto comum aí, esse split aí, o COP mesmo simples é bem abaixo, por exemplo, do que esse, que é um VRF, né? Você vê o nível de eficácia de um VRF aí. Pronto, tem Qual alguma que é o dúvida? software que usa para fazer esse cálculo, né? Oi? Qual é o software que usa para fazer esse cálculo? O software? Isso. Eu deixei, tem disponível, não sei se está nessa unidade articular precisamente, mas tem outras aí que eu deixei disponível. É esse daqui, ó, o CATT3. Como que eu Só, posso baixar isso? é só procurar, ele é gratuito, ó. Você vem aqui e só digitar aqui, ó, CATT3, ó. Deixa eu ver se ele vai aparecer aqui, ó. Vou tirar uma foto. É esse aqui, ó. Ele tá até, mano, vendo, ó, Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Lá ele já tem o softwarezinho, ó. Cadê o nome dele? Ele vai dar, aqui o meu, porque ele vai dar. Oi? O nome do aplicativo? É CATT3. Aí só você digitar assim, ó. CATT3, ó. Aí. Se não der no primeiro aí, ele vai no outro. Beleza. Certinho? Tem alguma dúvida aí? Questionamento? Não, por enquanto não. Isso mesmo? Então, bom, isso aí. Vou finalizá-lo aqui por hoje. Tiver aí alguma dúvida, questionamento, e não deixe de procurar, tá bom, Guilherme? Então, isso aí, eu desejar a você uma boa noite, bom fim de semana aí, bom trabalho aí, se estiver rodando turno aí, e com Deus e até a Tô no próxima. trabalho mesmo. Oi? Tô no trabalho mesmo. Então, bom turno aí pra você aí, cara, boa jornada aí. Obrigado, professor. Falou! Falou.